que assim como nas outras semanas, hoje não vai ser diferente. E nós vamos sair daqui hoje edificados, renovados através da palavra de Deus. Amém? Queria que você abrisse em Tiago, lá no capítulo 5, Tiago capítulo 5. E tem tanta riqueza, irmãos, daria sem muito esforço, para nós prepararmos pelo menos 20 mensagens sobre esses 5 capítulos de Tiago aqui. Mas já está caminhando para o final já. E tem muitas coisas aqui que nem deu para explorar tanto. Que a gente passou meio por cima. Porque é uma carta riquíssima. Que nós reconhecemos como um provérbio do Novo Testamento. Alguns teólogos chamam assim, né? E hoje nós vamos estudar e nós vamos avançar aqui em Tiago, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 13. Todos acharam aí? Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago capítulo 5, e nós vamos a partir do versículo 13. Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Olha o poder da oração da igreja, irmãos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejam curados. Muito pode, tem eficácia a súplica de quem? A oração de quem? Do justo. Pastor, eu não entendo, como que a igreja fala justo? Justo não sou eu não sou justo. Como que isso não serve para mim? Eu já expliquei aqui, talvez se você não tenha prestado atenção, ou você não estava no dia que eu falei sobre isso. Irmãos, todas as vezes que a Bíblia fala a respeito do justo e do santo, está falando a respeito de mim e de você, o santo com letra minúscula, de mim e de você. Por quê? Nós somos totalmente justos, Emerson? Claro que não. Nós somos totalmente santos, Adriana? Claro que não. Mas nós somos aqueles que buscamos a justiça e somos aqueles que buscamos a santidade. Então, todas as vezes que está falando a respeito de mim e de você, que muito efeito, muita eficácia tem a nossa oração, que somos reconhecidos como justos. Versículo 17: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, o trazer de volta para a verdade, versículo 20, sabei que aquele que converte, traz de volta o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Coloque sua mão sobre esse texto, vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te agradecer de maneira especial nesta semana, nesses dias, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Foram dias difíceis, dias de lutas, dias cansativos, mas em tudo, Senhor, em todas as circunstâncias, nós temos visto a sua boa mão sobre cada um de nós. Pai, continua, completa a boa obra e perfeita que um dia o Senhor começou através de cada um de nós. Que a tua obra seja completa e perfeita na nossa vida, e que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, renovados, ainda mais cheios da tua presença. No santo nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, eu queria começar com uma pergunta aqui, e a pergunta que, de maneira não velada, mas de maneira clara, Tiago deixa para mim e para você. E a pergunta é, o que o Senhor espera de cada um de nós, como igreja? O que Ele espera de mim, o que Ele espera de você, o que Ele espera de nós, reunidos como igreja? E Tiago nos dá algumas dicas aqui, nos dá alguns ensinamentos que nós precisamos atentar e cumprir como igreja, ou pessoalmente, que nós precisamos cumprir as instruções que ele nos dá aqui. Irmãos, há muitas dificuldades nos dias de hoje, há muita dificuldade no dia de hoje, com relação à identidade. As pessoas estão muito confusas, as pessoas estão muito perturbadas. E eu não falo isso se for só fora da igreja, o mundo jaz no maligno mesmo. Agora o problema é que muitas vezes dentro da igreja há muito problema de identidade.
as pessoas confusas, sem saber para onde vão, sem saber o que querem, sem saber onde querem chegar. Há muita confusão. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós como homens e mulheres de Deus transformados, regenerados, aqueles que tiveram uma experiência com Cristo, nosso Salvador, nós precisamos saber, em primeiro lugar, quem nós somos. Quem nós somos? Você precisa ter isso claro na sua vida. Você precisa ter essa identidade clara, quem você é em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o que nós queremos, o que você quer para a sua vida? Como pai, como mãe, como filho, como profissional, como crente. Precisamos ter isso claro na nossa vida. E há muita confusão nos dias de hoje. E em terceiro lugar, para onde estamos indo? Onde queremos chegar? E muita gente aí vivendo, irmãos, como, deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso é coisa para o Zeca Pagodinho, que já está com a vida ganha, e não está preocupado com muita coisa. Esse negócio de nós queremos viver, deixa a vida me levar, isso não é para o crente, isso não é para o convertido. E Tiago, ele deixa essa pergunta para mim e para você. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós, como igreja? E olha só no versículo 13, o primeiro ensinamento que ele nos dá aqui. Está alguém entre vós sofrendo? Ele continua, faça oração. Aí eu queria começar aqui, nessa parte B desse versículo, ele diz assim: se está alguém alegre, cante louvores ao Senhor. Irmãos, é importante, Tiago nos lembra disso, que mesmo no tempo de dificuldade, eu volto a dizer, eu sempre faço essa ressalva aqui, Tiago está escrevendo aqui esta carta que serve para mim e para você nos dias de hoje, mas Tiago escreve essa carta aqui para irmãos que estão sendo perseguidos, para irmãos que estão fora da sua terra natal, irmãos que são forasteiros, que estão vivendo em outras terras, crentes judeus que haviam se convertido, e Tiago está escrevendo para estas pessoas. Então Tiago diz, olha, se você está alegre, se você está feliz, cante louvores. Ou seja, Tiago sabe que mesmo diante da dificuldade que aquele povo sofria, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da luta, mesmo aquele povo tinha perdido as suas casas, tinham perdido as suas terras, tinham perdido as suas finanças, mesmo assim Tiago sabia que aquele povo tinha motivo para louvar ao Senhor. E o que ele nos ensina nessa manhã é exatamente isso, irmãos. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, e se eu perguntar aqui, quantos passaram por lutas essa semana, acho que a maioria vai levantar a mão. Se eu perguntar aqui, quantos tiveram notícias ruins essa semana, acredito que a maioria vai levantar a mão. Se eu passar, quantos ficaram desanimados ou se entristeceram durante essa semana, eu acredito que a maioria vai levantar a mão. Mas Tiago diz, mesmo diante de todas estas circunstâncias, mesmo diante de todas estas lutas, há motivo para que eu e você louvemos ao Senhor. E sabe por quê, irmãos? Porque Tiago nos ensina o seguinte, que a nossa satisfação, a plena satisfação, nós só vamos encontrar em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor esposa, a melhor família, entretanto, a satisfação genuína, a perfeita satisfação, nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. Para que a gente precise entender, para que a gente entenda nessa manhã, que mesmo diante de todas as lutas, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todas as tribulações, é possível ser feliz. É possível encontrar felicidade. Tiago encontra no meio de todo esse caos, no meio desse povo que está perseguido, esse povo que tem sido injustiçado, esse povo que foi tirado da sua casa, esse povo que foi perseguido. Por quê? Porque começaram a seguir Jesus. Ele sabe, este povo tem motivo para louvar. Eu quero dizer para você nessa manhã, irmãos, eu não sei como está a sua vida, alguns aqui eu sei as lutas e as dificuldades que tem atravessado, mas eu quero dizer, te desafiar dizendo o seguinte: há motivos para você ter alegria, há motivos para você louvar ao Senhor, há motivo para você dizer, eu sou feliz em Jesus, há motivo para nos alegrarmos, porque Cristo é a nossa alegria. Cristo é a nossa alegria. Sabe, irmãos, existe um homem, um advogado que viveu no século XIX, e esse homem
talvez você já tenha ouvido falar o nome dele, chamava-se Horatio Spafford. E esse homem escreveu um hino. Mas antes de escrever esse hino, irmãos, antes de ele escrever, não é um hino tão tocado, mas talvez quando eu ler aqui, talvez alguns de vocês saibam que hino é esse. Esse homem era um advogado de Chicago, um homem muito rico, muito rico. E ele tinha 5 filhos, um menino, um garotinho e 4 filhas. E passado um tempo lá, numa circunstância, uma doença, o filho dele de 4 anos acabou morrendo. Aí logo depois, em 1871, ele era um homem muito rico, de muitas posses, houve um grande incêndio em Chicago, até que é retratado no filme, O Vento Levou. Houve um grande incêndio. E a cidade praticamente toda pegou fogo. E esse homem perdeu muitas e muitas e muitas das suas posses, das suas propriedades. Não somente isso, além da perda do filho, a perda de muitas coisas que ele perdeu nesse incêndio. 2 anos depois, em 1873, ele resolve fazer uma viagem para a Europa. Ele e toda a sua família. Ele, a sua esposa e as 4 filhas. Só que, em cima da hora, a viagem marcada, ele era um advogado muito requisitado, muito famoso. Em cima da hora, próximo da viagem, ele teve um compromisso e ele disse para a esposa: olha, vai você na frente com as meninas e depois nós nos encontramos lá. Eu preciso saudar esse compromisso aqui. E ela foi na frente. Aconteceu uma tragédia e a esposa escreve para ele dizendo o seguinte: houve um grande acidente, houve uma tragédia e eu me salvei. Entretanto, eu estou só. Ou seja, nesse acidente, as 4 filhas dele, ele que já havia perdido o filho, as 4 filhas dele faleceram. Ele imediatamente vai ao encontro, ele pega um outro navio e ele vai ao encontro da sua esposa. E no caminho dessa viagem de navio, onde havia acontecido o acidente, as pessoas falaram: olha, foi exatamente aqui que aconteceu o acidente. E aí, irmãos, ele volta para a cabine dele, antes de se encontrar com a esposa, e ele escreve esse hino, ao saber da notícia, ao ser mostrado para ele o lugar onde as 4 filhas dele haviam morrido. E olha o que ele escreve, irmãos, olha o que ele escreve. Ele escreve assim: se paz a mais doce me deres gozar, se a dor mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Quantos conhecem o hino Sou Feliz com Jesus? Esse hino foi escrito nessa realidade. Nessa realidade. Sabe, irmãos, é claro que eu não consigo nem mensurar, nem imaginar a dor que esse homem deve ter sentido. A dor que deve ser perder um filho. E ele não perdeu só, ele perdeu 5. Além de todas as tragédias que ele experimentou ao longo da sua vida. Entretanto, irmãos, esse homem entendeu e decidiu que a maior alegria da vida dele era Jesus. Era Jesus. E ele viveu assim o resto da sua vida, sabendo que a maior alegria da vida dele era Jesus. E isso ensina para mim e para você, é claro que guardado as devidas proporções, que mesmo diante de todas as nossas lutas, mesmo diante de todas as nossas dificuldades, nós precisamos entender que a maior felicidade da nossa vida precisa ser Jesus. Existem pessoas que vivem dizendo: olha, quando eu casar eu serei feliz, quando eu conseguir ter um filho eu serei feliz, quando eu conseguir a minha casa própria eu vou ser feliz. E talvez essas coisas não venham, por uma série de circunstâncias, pela vontade de Deus, ou enfim, por uma série de fatores. Entretanto, eu preciso entender e caminhar, entendendo que a minha vida e a minha felicidade não podem depender dessas coisas. Se vierem, amém, glória a Deus, aleluia. Entretanto, ainda que eu não consiga conquistar aquilo que eu almejei a vida inteira, eu tenho o principal, que é o meu Redentor, aquele que me salvou e que me prometeu uma eternidade ao lado dele. Amém? Amém? Então, em primeiro lugar, Tiago nos ensina que nós precisamos ser uma igreja que louva ao Senhor.
em qualquer circunstância. Nós precisamos ser uma igreja que louva ao Senhor. E entendendo que Ele está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Segundo ponto aqui, ele nos ensina também, olha o que diz no versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, e ungindo com óleo em nome do Senhor. Nós precisamos ser uma igreja que promova cura. E Tiago está nos ensinando isso. Nós precisamos ser uma igreja que promova cura. E aqui nós vamos ter dois entendimentos. Em primeiro lugar, irmãos, quem que eram os presbíteros que Tiago cita aqui? Os presbíteros, irmãos, eram os primeiros líderes da igreja. Eram os primeiros. Os homens mais santos, os homens que oravam mais, os homens que tinham mais disposição para servir. Então esses eram os primeiros líderes da igreja. Esse que Tiago chama de presbíteros aqui. E o segundo fator aqui que nós precisamos ter bastante entendimento, Tiago está dizendo assim: se tem alguém doente, unjam-os com óleo. E qual que é a representação do óleo aqui? A gente precisa entender, irmãos, que nesse tempo aqui, o óleo tinha duas funções. E há uma discussão teológica muito grande aqui, com relação a esse fato de ungir com óleo. Primeiro, o óleo nessa época aqui, o óleo era usado como fator. Nós não tínhamos os grandes laboratórios, as grandes farmas, não tínhamos. Então, o óleo era usado aqui principalmente de uma forma terapêutica. Muitas enfermidades e muitas moléstias, muitas doenças eram curadas com óleos. Então, a primeira função do óleo aqui era a função terapêutica, era um remédio terapêutico que eles usavam. E a segunda função do óleo aqui, era a função de a representação de Deus, a representação do Espírito de Deus sobre aquela vida. Agora, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque aqui existem dois fatores que precisam ser muito importantes para mim e para você, e uma distorção que existe até nos dias de hoje. Primeiro lugar, aqui, sabendo que eles usavam o óleo de maneira terapêutica, eu e você, nós não podemos condenar a medicina. Tem crente que condena a medicina. Tem crente que acha que ficou doente, não posso ir no médico. Deus me curou, todas as minhas enfermidades foram levadas à cruz do Calvário. O filho está queimando de febre lá, vai deixar morrer? Não, a medicina foi criada por Deus. Os remédios, os tratamentos foi sabedoria dada ao homem por intermédio de Deus, que nos traz benefícios hoje. Eu sempre falo para alguns irmãos que tomam alguns remédios aí meio pesado, e às vezes comentam, não queria tomar isso, pastor, dá efeito colateral e tal. Aí eu falo assim, irmã, agradece a Deus que você vive hoje. Se você vivesse 100 anos atrás, você não tinha cura. Você ia viver sem o remédio. Aí você ia ver o que é bom. É verdade. Então, graças a Deus que tem remédio para pressão, tem remédio para diabetes, tem remédio para depressão, tem remédio para... Graças a Deus. Não tomar é melhor? Claro que não tomar é melhor. Agora, graças a Deus que tem remédio, e você consegue controlar a sua depressão com remédio, você consegue controlar o seu diabetes com remédio, você consegue controlar a sua ansiedade, ou seja o que for, com remédio. Graças a Deus por isso. Então, em primeiro lugar aqui, a função terapêutica do óleo. Então, assim, aqui Jesus chancelando que médicos, que a medicina, que os remédios podem ser bênção para a nossa vida. E a segunda questão aqui, a questão da unção de óleo, a representação da presença de Deus. Isso aqui era uma simbologia, uma representação. Agora, o que precisa ficar claro para mim e para você, irmãos, que não é o óleo que cura, não é o óleo que cura, não é o presbítero que cura, não é o apóstolo que cura, não é o bispo que cura, não é o ungidão que cura, não. A cura vem do Senhor Jesus. Porque existem pessoas, irmãos, que só acreditam e só dão valor. Se não tiver óleo, eu não acredito. É claro que todos que pedem, pastor, eu quero orar, e eu tendo óleo por perto, eu oro. Agora, se não tiver óleo, eu oro do mesmo jeito. Porque não é o óleo que vai fazer a diferença. Entenda isso. Não é o óleo que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é Jesus operando com óleo ou sem óleo.
Entendeu? Ah, pastor, é misticismo eu orar com óleo, é misticismo eu ungir a minha casa com óleo, é misticismo eu ungir o volante do meu carro com óleo. Não, irmãos, não é misticismo nenhum. Se isso não for algo determinante para você. Pastor, você podia ir na minha casa, ungir os portais da minha casa, meu portão, ungir as rodas do meu carro? Sim, se você fizer um café gostoso lá em Bolinha, eu vou. Tem problema nenhum, não tenho problema nenhum com isso. Agora, se eu descobrir que isso para você é um misticismo, não, eu só estarei guardado se o meu carro for ungido. A minha casa só estará guardada das hostes espirituais e dos dardos do maligno, se os meus portais, se os batentes da minha casa forem ungidos. Aí eu não vou, porque é misticismo. Agora, se isso é uma coisa que você gosta, tal, mas tendo ou não tendo não faz diferença, aí não tem problema nenhum. Então, para ficar bem claro para mim e para vocês, irmãos, que o que cura, que o que protege, que o que nos guarda, o que nos traz a salvação, é somente Cristo Jesus. Então pare com esses besterol. Eu vou buscar algo mais forte. Eu preciso de uma oração forte. Que oração forte o quê? Oração forte é aquela oração que você recebe de um homem de Deus ou da mulher de Deus. Não importa se ele fala alto, se ele fala baixo, isso é oração forte. Então, para a gente crescer espiritualmente, nós precisamos crescer espiritualmente, irmãos, para não fugirmos da direção que o Senhor quer nos dar. Então, fujamos desse misticismo, né? E olha o que diz aqui, a parte B, aquilo que eu já tinha, como eu comecei no nosso tempo de oração, né? A parte B do versículo 16, muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Muito efeito tem a oração do justo, a oração daquele simples, mas que busca a justiça, a oração daquela crente simples, daquele crente simples, mas que busca a justiça do Senhor. Então não é o óleo que vai fazer a diferença, não é falar muito alto, não é o que faz a diferença, é a presença do Senhor, por intermédio daquela oração simples, mas de gente santa e de gente reta. Amém? Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, precisamos ser uma igreja que louva ao Senhor, que tem o que agradecer, tem do que se alegrar, Em segundo lugar, uma igreja que promova a cura. Ele dá a instrução, oremos uns pelos outros. Por isso que é importante, irmão, nós temos uma oração aqui, temos uma oração a partir das 8h30, das 8 horas da manhã, e temos uma oração geral a partir das 9 horas da manhã. Eu confesso, eu não vou obrigar ninguém a vir. Eu tenho pego no pé da nossa liderança aqui, que tem que estar. Agora você, que não tem função nenhuma na igreja, é apenas um desafio, uma provocação. Esteja aqui conosco orando. Eu sei da semana corrida que todo mundo tem, assim como eu tenho. Aqui é um tempo de você orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pela sua igreja, orar pela sua comunidade, orar pelo nosso país. É fácil meter o pau no Lula. É fácil. Você quer que eu faça uma lista aqui para meter o pau? Fica até amanhã falando. É fácil meter o pau no Bolsonaro, irmão. Tem uma lista igualzinho, para descer a lenha nele aqui. Eu tenho adjetivos aqui que não faltam. Mas o que eu estou fazendo? Qual tem sido a minha oração em prol da sociedade? Eu quero que o país exploda logo, que aí sai esse sem vergonha. Aí entra o outro, eu quero que o país se exploda, que esse sem vergonha sai também. Misericórdia, irmão, você não entendeu nada. Então, qual tem sido a minha função? Qual tem sido a nossa função? É buscar a presença de Deus, orarmos pela nossa nação, orarmos pela nossa família, pela nossa igreja, orarmos para que Deus envie aqueles que serão salvos, aqueles que serão libertos. Essa é a nossa função. Então, em segundo lugar, uma igreja que promova a cura. Olha lá em terceiro lugar, o que diz no versículo 15? E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, todos esses pecados vos serão perdoados. Ou seja, irmãos, nós precisamos ser uma igreja que restaura pecados. Eu falei um pouco aqui, é uma outra confusão que tem existido muito dentro da igreja, no seio evangélico, e nós precisamos estar atentos também. Olha que coisa interessante, vou ler esse versículo novamente para você entender. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido algum pecado, lhe serão todos perdoados. Pastor, então a gente tem que ser uma igreja que passa pano. O cara aprontou, o cara fez coisa errada, ele vem aqui, nós vamos orar e está tudo certo.
Não é nada disso. O mesmo Jesus, irmãos, que lá em Mateus no capítulo 7, que fala a respeito daquilo que eu acabei de falar para vocês aqui, a respeito daqueles que pedem, receberão, aqueles que buscam, acham, aqueles que batem a porta vos será aberta. No mesmo capítulo ele diz para mim e para você que a questão do julgamento. Ah, pastor, a Bíblia diz lá que eu não posso julgar. Podemos sim. Falei aqui a semana passada, aquilo que é errado, aquilo que é distante, aquilo que vai contra a palavra de Deus, nós precisamos condenar. Seu marido está fazendo coisa que desagrada a Deus, você como esposa tem que condenar. Seus filhos estão andando em caminhos que desagradam a Deus, você como pai precisa condenar, repudiar, deixar claro, isto é pecado. Sua esposa está fazendo algo que vai contra a palavra de Deus, você precisa condenar, repudiar, dizer, isto é pecado. Ah, mas a palavra fala para não condenar. E Jesus explica, é muito bem claro, irmãos, a questão do julgamento. O julgamento que Jesus condena é o julgamento da hipocrisia. Ele diz, olha, é melhor você, antes de julgar o cisco no olho do seu irmão, você tirar a trave que está no seu. O que ele está dizendo aqui? É a mesma coisa do sujeito que trai a esposa, tem uma amante, ele vai para o vizinho e fala, ô cara, você é sem vergonha, eu vi que a outra vizinha passou aí, você ficou fazendo gracinha para ela, fica cantando a menina. Está condenando o hipócrita, é disso que Jesus está falando. O sujeito que trata mal a esposa, chegar no outro e falar assim, ô cara, você tem que ser mais gentil com a sua esposa. Só que ele não é. A mulher que tem uma língua desse tamanho, chegar para a vizinha e falar, mas tu é fofoqueira, hein, Maria? Tu é fofoqueira, hein? E ela é mais ainda. Então o que Jesus está condenando é isso, é esta hipocrisia. Agora ele não diz porque está um zum hoje em dia aí, que parece que pode tudo. E nós nós somos uma igreja inclusiva. Sim, nós somos uma igreja inclusiva. Aquela que recebe o pecador e fala para ele, olha, isso é pecado, você precisa mudar de vida. Isso é ser inclusivo. Não é não, venha do jeito que você está e continue do jeito que você está. Porque é uma confusão, irmãos, e não embarquem nessa. O que era pecado no tempo dos apóstolos, continua sendo pecado hoje. O que era pecado no tempo de Cristo, continua sendo pecado hoje. Mas olha o que Tiago entende, para ficar um entendimento claro entre nós. Senão, algum desavisado aqui, algum desatento vai dizer, não, uma igreja que encobre pecados, uma igreja que restaura os pecados, pô, agora está podendo tudo. Não. Então ele diz aqui no versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. E para a gente ter um entendimento aqui, por que Tiago está dizendo isso, irmãos? Por que Tiago está dizendo isso? Ele está dizendo isso aquele que cometeu o pecado e se arrependeu. E nessa época aqui dos apóstolos, muitos judeus e novos cristãos que eram judeus também, eles tinham um entendimento de que todos os pecados eram frutos de pecado. Todos os problemas, todas as doenças, todas as enfermidades, elas eram geradas por intermédio dos pecados. E Jesus prova para mim e para você que não. Muitas enfermidades são circunstâncias, é algo genético, é algo que aconteceu. Mas para eles aqui, todas as enfermidades eram condenações relacionadas ao pecado. E Jesus nos ensina, não precisa abrir não, eu vou ler para vocês aqui. Olha que passagem interessante, para que eu e você, e Jesus quebra esse paradigma, quebra essa ideia errada, quebra essa ideia de que, não, se eu estou enfermo, é porque isso foi gerado por intermédio de um pecado. Se eu estou passando por esta luta, isso é intermédio de um pecado. Não que, existem muitas doenças, irmãos, que foram geradas por intermédio do pecado, sim. E talvez você já tenha passado por isso. Agora, nem todas as doenças, e nem a maioria das doenças, elas são geradas por causa do pecado. E olha o que diz lá. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui para você, lá em João, no capítulo 9. É uma passagem tão conhecida, talvez você já conheça, mas é bom que a gente faça essa ressalva. É muito interessante que a gente faça essa ressalva. Ele diz assim, João capítulo 9, a partir do versículo 13, diz assim, levaram, pois, aos fariseus um homem que há muito tempo já nasceu cego, e era sábado, e Jesus fez um lodo, abriu os olhos dele. Então os fariseus, por sua vez, viram como ele voltava a ver,
e respondeu: como que você foi curado? E aplicou o lodo nos olhos, e eu passei a ver novamente. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E diziam uns aos outros: e como pode um homem pecador fazer tantos sinais? E havendo essa distinção, de novo perguntaram ao cego: o que dizes a respeito deles? Visto que abriu os seus olhos, você começou a enxergar. Que é profeta? É profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto lhe chamaram os pais e interrogaram seus pais, e disseram a esse pai: olha, o seu filho era cego, e por que ele voltou a enxergar? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: não sabemos. É que o nosso filho é que nasceu cego. A única coisa que nós sabemos é que o nosso filho nasceu cego, mas agora sabemos que ele voltou a enxergar, e que este homem lhe abriu os olhos. Também não sabemos como que isso aconteceu. Perguntai ele a idade que lhe fará isso a si mesmo? Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado para que, se alguém confessasse que Jesus fosse Deus, seria expulso da sinagoga. Eles ficaram tão impressionados, irmãos, com o que havia acontecido, que os próprios pais ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga. Jesus cura aquele homem, mas para aqueles homens, o entendimento deles era: todo pecado gera enfermidade. E toda enfermidade, ela é gerada por intermédio de um pecado. E aí, havia aquele jovem, ele era conhecido no meio da sociedade dos judeus, dos fariseus, como um mendigo. Ele esmolava, pedia esmola. E ele era cego pela vida inteira. Só que ao encontrar com Jesus, Jesus o cura. Ele é completamente curado. Só que os fariseus ficaram enlouquecidos. Como que esse homem curou? E começa a interrogar o moço. Ele fala assim: olha, eu não sei, eu sei que eu era cego e eu voltei a enxergar. Eles não se conformam, eles querem uma resposta, eles vão até o pai. Só que o pai, se o pai reconhecesse que Jesus era um profeta, que Jesus era um enviado de Deus, o pai seria expulso da sinagoga. Aí o que o pai faz? O pai tira o time de campo. O pai fala assim: olha, a única coisa que eu sei é que meu filho era cego, e agora ele voltou a enxergar. Agora, se vocês estão com dúvidas, pergunte para ele. Eu não tenho nada com meu filho, já é maior de idade, ele já tem idade, se resolvam com ele. Até o pai tira o time de campo. Aí continua: por isso que disseram aos pais: ele tem idade, interroguem a ele, porque eles estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: olha que coisa interessante. E lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. E ele retrucou: olha a resposta do cego, do ex-cego: nós sabemos que esse homem é um pecador. Aí ele responde: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E aí continuando, né? Eu era cego e agora vejo. E perguntaram, pois, o que ele fez? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: eu já disse a vocês não entendem. Por que vocês querem ouvir outra vez? Porventura vocês querem também tornar os discípulos? Então injuriaram e lhe disseram, discípulos deles: mas nós somos discípulos de Moisés e sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nós não sabemos de onde veio. E respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele veio, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este atende. Desde que há mundo jamais ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. E se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. E aí continua, né? E aí Jesus, algumas pessoas perguntam, né, a Jesus, dizendo: Senhor, e por que esse homem foi curado? Quem pecou? Pecou ele ou pecou os seus pais? E aí Jesus, nessa mesma passagem, ele diz o seguinte, ele fala assim: nem esse jovem pecou e nem os seus pais. Isso lhes aconteceu para que a glória do Senhor fosse manifestada. Isso aconteceu para que este momento de cura pudesse existir. Então aqui Jesus quebra toda aquela ideia de que todos os pecados geram doenças, ou todas as doenças são geradas por pecados. Não que uma coisa anula a outra, mas precisa ficar claro para a gente, irmãos, que era um entendimento errado, um entendimento distorcido que os judeus e aqueles novos cristãos tinham, de que todas as doenças eram geradas por causa do pecado. Volto a dizer, existem doenças nos dias de hoje que são geradas por pecados. Nós precisamos estar atentos e tomar cuidado com isso. Entretanto,
A maioria das doenças não são frutos de pecado. Amém? Para que a gente entenda muito bem isso. E aí, no versículo 16, ele continua: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orais um pelos outros, para que todos sejam curados. Sabe, irmãos, John Wesley, ele recomendava que pelo menos 3 vezes por semana, homens e mulheres de Deus precisavam confessar os seus pecados uns aos outros. Essa era a recomendação. John Wesley entendia que pelo menos 3 vezes na semana, eu e você precisaríamos confessar os nossos pecados. Mas pastor, para quem que eu devo confessar o meu pecado? Eu tenho que confessar o meu pecado para o senhor? A mulher, pastor, eu tenho que confessar o meu pecado para a pastora? Não, aqui ele diz, confessai os vossos pecados uns para os outros. É algo recíproco. Você confessa os seus pecados, eu confesso os meus, nós oramos aqui e Deus nos cura, Deus nos restaura. Agora aqui precisa ter um entendimento, irmãos, uma sabedoria. Eu não posso abrir o meu coração para qualquer um. Eu preciso abrir o meu coração para um crente, para uma crente madura, alguém que eu tenho intimidade, alguém que eu posso confiar, para que isso não vire um problema. Agora, se você não tem confiança em ninguém, se você não tem segurança em ninguém, eu estou à disposição, a pastora está à disposição. Mas a palavra que Tiago nos recomenda aqui é que eu e você precisamos confessar os nossos pecados, para que nós sejamos restaurados. Eu, como confesso meu pecado para Deus, imediatamente eu sou perdoado. Agora, quando eu confesso meu pecado para o irmão, além de ser perdoado, eu sou curado. Então é isso que Tiago nos ensina. O sangue do Cordeiro tem esse poder de nos restaurar, de nos curar. E aí, versículo 17, já estamos terminando aqui. Ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Ou seja, irmãos, ele nos ensina e ele quer que nós sejamos uma igreja restauradora, uma igreja que julga as coisas erradas e aponta as coisas erradas. Entretanto, uma igreja misericordiosa, uma igreja que recebe o pecador arrependido, aquele que se arrependeu do seu pecado, aquele que decidiu mudar de vida e guarda aquele arrependido, traz de volta, o restaura. E aí ele nos compara, Tiago nos compara com Elias. Elias era o homem que ouvia a voz de Deus, o homem que fazia o tempo parar, o homem que teve as maiores experiências possíveis com Deus. E aí Tiago nos compara a Elias. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Elias era sujeito às mesmas tentações que cada um de nós, era sujeito ao mesmo perda de paciência, fervia como eu e você, perdia paciência como eu e você, era limitado como eu e você, tinha um monte de dúvida no coração como eu e você, teve medo, fugiu de Jezabel como eu e você. Entretanto, era um homem que ouvia a voz de Deus e fazia grandes obras por intermédio da palavra de Deus. E ele diz que eu e você somos comparados a Elias, porque eu e você é aqueles que Jesus quer usar, é aquele que Deus pode usar. Somos aqueles que podemos, que Deus quer e pode usar. É esse que precisa ser o meu e o seu entendimento como igreja. E no versículo 19 e 20 diz assim: mas irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, olha só, aqui está falando daqueles irmãos que durante um tempo conheceram a verdade e caminharam na verdade. Mas durante uma dificuldade, uma luta, um desânimo, aconteceu alguma coisa, ele se desviou da palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, Tiago nos ensina aqui que nós como igreja, nós pessoalmente, precisamos nos importar com aqueles que um dia sentaram aqui, ouviram a palavra, foram regenerados e por algum motivo, por alguma circunstância da vida, abandonou a palavra de Deus. Olha o que Tiago fala no versículo 20, isso é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Ele diz o seguinte, que é uma obrigação minha, é uma necessidade minha e sua, de ir atrás daquele que ainda não se arrependeu, ou daquele que por alguma circunstância, por algum momento da vida, se desviou. Então ele diz, olha, isso é responsabilidade minha, isso é responsabilidade da igreja.
Por que alguns se afastam, irmãos? Teve tanta gente que passou conosco aqui. Acho que todas, nenhuma igreja é assim, né? Mas vamos falar aqui hipoteticamente. Mas imaginemos que desde dos 11 anos que nós temos, né? Dos 12 anos que nós temos, imaginemos que, vamos completar 12, né? Imaginemos que todos que passaram pela nossa igreja permanecessem aqui. Nós teríamos que estar num prédio aqui 3 vezes maior, e a igreja ia estar lotada. Porque assim, as pessoas vêm, vão. E por que algumas pessoas se afastam? E é algo que para a gente pensar, para a gente... Existe uma série de coisas. Primeiro, influência. A influência de alguém, vem para cá, aqui é melhor, não fica lá não. A palavra do pastor Josimar é fraquinha. O Elinho, você viu o Elinho tocando teclado? Ele é meio... Você tem que ver o tecladista daqui. Você viu a Amanda cantando? Ela tem uma vozinha meia... Você tem que ver a cantora daqui. Que negócio de célula, Pô, quarta-feira eu quero ver o jogo do Corinthians. Negócio de célula. Quinta-feira, é dia de descanso. Então, uma série de coisas. Às vezes uma influência te afasta. Segundo ponto, os escândalos, né? Tem muita gente que... Eu conheço a história de alguns de vocês aqui e eu já vi coisa, viu, irmãos? Eu já vi coisa em igreja que misericórdia. E alguns de vocês também, pastor, olha, saí de lá, porque olha, você não sabe, aconteceu isso, pastor, olha, não teve um líder, enfim, escândalos. Isso esfria as pessoas. Então, segundo ponto. E o terceiro, muitas vezes, é obra maligna mesmo, irmãos. Obra maligna, a pessoa não está fortalecida na fé, as pessoas às vezes dá brecha, o diabo vem, faz um auê, e a pessoa acaba se enfraquecendo e se afastando. E tantas outras circunstâncias, às vezes uma enfermidade, às vezes uma luta, às vezes mudou de cidade, enfim, tantas outras. Essas aqui são as mais básicas. Agora, o que a Bíblia fala aqui? O que Tiago ensina que eu e você devemos fazer como igreja? O que eu e você como igreja precisamos fazer? Tiago está dando a instrução seguinte, que eu e você, devemos buscar essas pessoas, ir atrás dessas pessoas. Que se nós tivermos condição, o mesmo Tiago diz que eu e você, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não o faz, está pecando. Esse é o mesmo Tiago. Então, sabe, irmãos, às vezes nós estamos tão preocupados conosco, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, e esquecemos de olhar para o lado. Tem alguém sofrendo, tem alguém desesperado do nosso lado, passando por lutas, passando por dificuldades. E às vezes nos falta essa sensibilidade de olhar para aquele que está desviado, de olhar para aquele que se afastou, de olhar para aquele que não está vivendo um bom momento, e ir atrás, bater lá e aí, irmão, vem te visitar, o que está acontecendo? Você está precisando de alguma coisa? E ele diz que, meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Quando nós fomos para o céu, quando nós fomos morar com Jesus, quantos vão morar com Jesus aqui? Pastor, vai na frente, eu quero. Não, cada um vai no seu tempo. Tem gente que já quer ir, né? Eu converso com alguns irmãos, falando, irmão, pastor, esse mundo está tão ruim, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Então, nós vamos morar com Jesus, nós vamos morar no céu. Mas deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, minha irmã. Lá, nós não seremos reconhecidos pelo tanto pela casa que nós moramos, pelo carro que nós andamos, pelo tanto de lucro que a gente deu para a empresa que a gente trabalhou, pelo tanto de coisas que nós fizemos, ou de tanto de coisas que nós arrecadamos, não, lá nós seremos reconhecidos por estas coisas, por aqueles que nós abençoamos, por aqueles que nós resgatamos. Tiago diz aqui, aquele que traz de volta, aquele que se desviou da fé, ele está salvando uma alma, e nós seremos reconhecidos por isso. Que o Senhor nos livre, irmãos, de quando o grande dia chegar, como diz o Juliano Som na sua música linda, que quando o grande dia chegar, que nós possamos nos apresentar com as mãos cheias. Mas eu fiz tanta coisa na igreja, eu fiz tanta coisa no meu bairro, eu fiz tanta coisa na minha empresa, fiz tanta coisa na minha família. São boas essas coisas, entretanto, as nossas mãos precisam se apresentar cheias de almas. Está aqui, Senhor, está aqui, Senhor, está aqui, Senhor,
Trata aqui, Senhor, da mesma forma que Ele trata com tanto rigor, Senhor Jesus trata com tanto rigor aquele que faz um justo se desviar. A Bíblia fala que aquele que faz um justo se desviar por intermédio do escândalo, é melhor que ele amarre uma pedra e se lance ao mar. O Senhor está dizendo o seguinte: é melhor que ele se suicide, que ele se mate, do que fazer um dos pequeninos se desviar. Entretanto, ele diz que aquele que salva uma alma, aquele que vai atrás de uma alma, ele está livrando uma alma de que a sua alma seja perdida. E para o Senhor Jesus, não existe mais valioso e nada mais precioso do que uma alma. Você é precioso para o Senhor. Você é preciosa para o Senhor. Entretanto, aqueles que não estão mais aqui, ou aqueles que ainda não estão aqui, é problema nosso também. Amém? Recapitulando aqui. Em primeiro lugar, o que o Senhor quer de nós como igreja? Uma igreja que louve, que tenha motivos para agradecer. Uma igreja que promova a cura, Uma igreja que restaura dos pecados. Chegou pecador aqui, mas decidiu se arrepender. Vamos cuidar, vamos ajudar. Uma igreja que restaura, uma igreja que levanta, que ajuda. Então, o que Deus espera de mim e de você como igreja são essas coisas. Amém? Você está disposto? Você está disposto? Vamos ficar em pé.